É isso aí? Cafezinho? Muito bem, meus queridos, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Então hoje eu trago para vocês a sexta regra do livro do Jordan Peterson. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Essa regra ela é a menor do livro e o Jordan Peterson vai sintetizar tudo que ele falou até agora. Então, para quem assistiu os outros 5 vídeos que eu gravei, já sabe que a vida é sofrimento, que a gente está destinado à dor, a gente está programado para destruição. No final, a gente vai morrer e acabou. Tá? A gente já sabe disso. Tu que está comigo desde o começo sabe disso. Agora, eu tenho 2 caminhos depois que eu tomei consciência, depois que eu vi o que é a existência. Ou eu aceito a responsabilidade da vida, eu miro no maior bem possível e eu vou atrás disso, com uma fé irracional. Ou eu tomo o caminho ao contrário. Eu vou pro buraco. Eu viro uma pessoa ressentida, com tudo e com todos, ou seja, eu coloco a culpa fora, eu culpo a humanidade, eu culpo Deus pela vida. Então eu me torno uma pessoa ressentida, me torno uma pessoa rancorosa, invejosa e me afundo nessa sombra e, obviamente, eu vou ter uma vida terrível. Então o Jordan Peterson, ele vai focar aqui, ele vai focar o máximo que uma pessoa consegue chegar na sombra do ressentimento, que é, por exemplo, meninos que pegam uma arma e entram numa escola e matam várias pessoas inocentes e depois se matam. As famosas chacinas lá nos Estados Unidos, os massacres que acontecem lá todo ano. Então tu imagina, cara, como que uma pessoa ela chega nesse ponto. O quão fundo ela teve que ir nas próprias sombras. O quão ressentida essa pessoa deveria estar com a humanidade, com tudo, com a existência, para ela chegar a esse ponto. Porque esses assassinos, e eu vou falar que são assassinos, eles deixam alguns recados que eu vou ler aqui pra vocês agora. Aqui, ó. Tem vários, mas todos pressupõem a mesma coisa. Ou seja, niilismo puro. A raça humana não merece que lutemos por ela, apenas que a matemos. Devolva a terra aos animais. Eles a merecem infinitamente mais do que nós. Nada tem mais significado algum. Se você relembrar a história, os nazistas criaram a solução final para o problema judeu. Matem-nos todos. Bem, caso não tenha entendido, eu digo, mate a humanidade. Ninguém deve sobreviver. Aí tem dos garotos de Columbine aqui, né, que é um dos casos bem famosos. Olha o que eles escreveram aqui, ó. Antes de morrer do que trair meus próprios pensamentos. Antes de partir deste lugar indigno, matarei todos aqueles que julgar inadequados para qualquer coisa, especialmente para a vida. Percebam como esses caras, apesar de tudo, eles tinham um ego tão grande que eles se sentiram juízes, julgadores do mundo. Eles quiseram tomar o lugar de Deus. Se você me atormentou no passado, você vai morrer se eu ouvir. Talvez você consiga atormentar os outros e eles se esqueçam disso futuramente. Eu não. Olha o rancor aqui, cara. Eu não esqueço de nada. Eu vou guardando tudo dentro de mim até eu me afundar tanto nas minhas sombras que não vai sobrar nada. Eu vou destruir tudo. Isso é mal, cara. Isso é malévolo. Não me esqueço das pessoas que me fizeram mal. Então é isso. Eles agem como se alguém fosse responsável pelo sofrimento. Acontece que tá todo mundo no mesmo barco. Tudo bem, algumas pessoas vão ter algumas infâncias fodidas bem piores, vão sofrer muito mais. Porque esses caras, eles acreditavam que o sofrimento relacionado com a existência justifica o julgamento e a vingança. E esse é o problema. E aqui eu posso contar a história de Caim e Abel, que é a parte principal que o Jordan Peterson fala no livro. Você se lembra de Caim e Abel? Caim e Abel, pessoal, é a primeira história humana da Bíblia. Por que eu digo que é a primeira história humana? Porque Adão e Eva, Deus fez Adão e Eva. Eles não foram concebidos num ato entre um homem e uma mulher. Mas Caim e Abel foram, porque eles são filhos de Adão e Eva. Então a primeira história humana da Bíblia já tem um assassinato. Ou seja, Abel e Caim eram irmãos e Abel fazia sacrifícios e Deus abençoava Abel por esses sacrifícios, né? Abel era visto com bons olhos por todos. Ele era um ideal a ser seguido por várias pessoas, inclusive pelo irmão dele. Só que o Caim começou a ressentir isso, começou a ter rancor disso. Porque o Caim também fazia alguns sacrifícios, mas Deus não abençoava tanto Caim quanto abençoava Abel. Então, o que Caim resolve fazer? Falar com Deus, falar com o Criador do mundo. Olha a audácia de Caim. Não, vou lá falar com Deus, ele está se achando demais aqui. Não, vamos lá falar com Deus, alguma coisa está errada. Então, lá vai Caim falar com Deus por causa de seu rancor, por causa de sua inveja. Ele vai lá e fala, ó Deus, é o seguinte, ó, eu estou fazendo meus sacrifícios, mas só meu irmão que está indo bem, por que eu não estou? Né? Ele chega mais ou menos falando isso. E aí Deus para, e com aquela cara de poucos amigos assim, olha, meu caro, antes de você
ousar criticar o Criador do universo, que sou eu, talvez você precise refletir sobre suas próprias ações. Talvez os teus sacrifícios não sejam tão bons quanto o do Abel. E outra, Caim, o pecado bateu na tua porta e tu abristes. Foi isso que você fez. E talvez seja por isso que sua vida não esteja uma merda. Claro que Deus não vai falar uma merda, mas vocês entenderam o que Deus quis dizer pro Caim, ok? E aí Deus pede pro Caim refletir sobre isso, sobre essas palavras. O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter olhado para dentro de si, parado de culpar o mundo, parado de culpar as pessoas, parado de culpar Deus e olhar, pô, eu acho que eu tô nessa situação realmente por minha causa. Ou seja, os meus sacrifícios não estão sendo tão grandes quanto o do Abel. Então eu vou me desculpar com Abel, vou me desculpar com as pessoas ao meu redor, porque eu estou sendo um pulha, e vou começar a mudar. Vou renascer, vou refazer a minha vida. Mas não é isso que acontece. O Caim vai lá e mata Abel na mais pura maldade, no mais puro ressentimento. Mata o próprio irmão por pura inveja, rancor e ressentimento. A primeira história da Bíblia nos traz isso. E aí, simbolicamente, o que acontece aqui? O Caim matou um ideal, que era o Abel. O Abel era o ideal de Deus e era o ideal dele também. Ele matou o ideal. E o que sobra quando tu mata um ideal? Nada. Não sobra nada. Tu cai no vazio. Essa é a primeira história humana da Bíblia. Então a gente pode explicar esses massacres com isso. Ou seja, a pessoa ela se afundou tanto no próprio ressentimento, ela culpou tanto a humanidade, tanto o mundo, tanto Deus, que ela não teve outra opção a não ser tentar destruir tudo ao seu redor. É quase como se fosse um protesto contra a existência. Ou seja, eu fico ressentido por existir, então eu vou protestar agora. Só que a minha maneira de fazer protesto é matando tudo que existe, o que eu não quero nem saber. E aí, Jordan Peterson ele vai dar alguns relatos de pessoas que tiveram infâncias fodidas, foram abusadas, estupradas, violentadas quando eram pequenas. E aí, elas começam a crescer e, a princípio, obviamente vai ter o ressentimento e elas resolvem se vingar. Primeiramente das pessoas que fizeram mal a elas, que é racional, e realmente é isso que deve dar vontade de fazer. Então, primeiramente, esse ódio, esse ressentimento é contra as pessoas que fizeram mal. Depois, esse ressentimento ele externaliza cada vez mais, passa a ser um ressentimento pela humanidade, até chegar a Deus. E aí ele fala de um caso, de um cara chamado Karl Parsman, alguma coisa assim. Então, esse cara aconteceu exatamente o que eu falei agora. Ele foi violentado quando era pequeno, estuprado, né? Passou de orfanato em orfanato. Sei lá, o cara teve uma infância muito ferrada. Ele cresceu, ele estuprou mulheres, ele assassinou pessoas, ele queimou lugares. Ou seja, esse cara só queria destruir. Destruir e destruir. Maldade. Isso é maldade pura. E aí tu pode falar, mas Guilherme, mas te bota no lugar do cara. E realmente, por isso que eu tô falando, por um lado a gente entende isso aí. A gente entende que o cara passou por um monte de coisas que talvez não tinha outro caminho a seguir. Mas aí o Jordan Peterson vem com mais relatos, ou seja, de pessoas que também sofreram as mesmas coisas, tiveram infâncias ferradas, famílias ruins. Em vez de elas culparem o mundo, culparem seus algozes, culparem tudo e todos, elas olharam para dentro de si e pensaram, caralho, eu posso fazer diferente. Então, tinha aquela linha podre, né? Aquela linha podre lá da infância, daquela família horrível. Ela pegou, ela cresceu, ela cortou essa linha, ela fez um nó e começou outra linha, outra vida. Porra, cara, porque tu tem a escolha de não perpetuar o mal. Tu pode parar ele. Então, há esperança. Aí que tá. A maioria das pessoas não se tornam estupradoras, assassinas, e sabe, a maioria das pessoas consegue seguir um caminho melhor. Isso tem dados. A maioria das pessoas que são abusadas não se tornam abusadoras. A maioria das pessoas que são violentadas não são violentas depois. Pô, isso aí mostra que o bem tá acima, cara. O bem ainda consegue prevalecer sobre o mal. Mas e aí me invade uma questão, porque assim, por que então que algumas pessoas conseguem dar a volta por cima? Conseguem cortar essa linha podre da vida e começar outra nova. Por que algumas pessoas conseguem fazer isso? Uma das coisas que o Jordan Peterson deixa bem claro isso no livro é o seguinte. Elas pararam de culpar tudo e todos e começaram a olhar pra dentro de si. Porque, pensa comigo uma coisa. Quando a culpa é tua, tu pode fazer algo a respeito. Tu pode mudar a própria vida. É aí que tá a questão. Quando eu enxergo a culpa dentro de mim, tá bom, a culpa tá comigo. O que eu posso fazer agora pra mudar? Porque ela tá comigo e eu posso fazer alguma coisa. O problema é quando tu externaliza essa culpa pra tudo, pra fora. Porque tu não pode fazer muita coisa a não ser criar fantasias destrutivas e, no fim, tu tornar essas fantasias reais. E aí o Jordan Peterson dá um exemplo muito bom, que é o
do Alexander Solzhenitsyn, que é um russo, que eu não sei pronunciar, né, óbvio, que ele escreveu um livro chamado Arquipélago Gulag, inclusive eu comprei esse livro pra ler. Não, tu comprou um livro pra quê, retardado? Pra jogar na parede, burro. Esse Alexander, ele lutou na Segunda Guerra, né, contra os alemães, a favor da Rússia, óbvio. E depois ele foi mandado pros campos de concentração lá da União Soviética. Então, ele teve uma vida terrível. Só que em vez de ele culpar o mundo, que ele poderia muito bem ter feito isso, porque tu imagina o que é um campo de concentração, cara. Bom não deve ser. O que ele fez? Ele parou pra pensar, caralho, eu tô nessa situação. Eu tenho um pouco de culpa por estar aqui? E ele pensou na adolescência. Putz, eu apoiei o comunismo no começo. Eu apoiei isso aqui que eu tô hoje. Então, eu tenho uma certa culpa por estar aqui. A única coisa que eu posso fazer agora é pegar essa culpa, desconstruir ela e mudar. Porque isso eu posso fazer. E foi o que ele fez. E aí tu olha pro mundo de hoje, o que virou? Ressentimento. Tudo é culpa do outro. O mal sempre são os outros. E como eu já falei aqui em vários vídeos, inclusive nessa série que eu tô fazendo, 12 regras, o que acontece de fato é, tu arruma a tua vida. Eu tenho livros pra ler, eu tenho pilhas de papel pra arrumar, eu tenho louça pra lavar, eu tenho trabalho pra fazer, eu tenho que amar minha esposa, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que me tornar um cara inteligente, eu tenho que superar o meu medo de falar em público, eu tenho que amar mais meus pais, eu tenho que dar mais importância pra eles. Então, eu tô cheio de problemas pra resolver na minha vida, cara. A minha casa não está em perfeita ordem ainda. Eu tenho muita coisa pra fazer. Como é que eu vou querer mudar o mundo se nem a minha própria vida eu consegui arrumar ainda? E esse é o veneno da sociedade hoje. As pessoas, elas não sabem limpar nem a bunda. Principalmente os jovens. Esses jovens revolucionários, ideológicos, eles não sabem limpar nem a bunda direito. Eles querem mudar o mundo. Então é isso. Arrume a sua vida. Eu já falei aqui sobre a teoria dos pilares. É praticamente aquilo. Ou seja, eu tenho o meu pilar intelectual, que eu preciso estudar, preciso buscar a minha verdade, a minha moral, né? Preciso buscar Deus, transcendência e tal. Eu tenho o pilar financeiro, preciso me organizar financeiramente, preciso cuidar das minhas finanças, preciso investir, preciso multiplicar meu dinheiro, se eu quiser pensar no futuro. Aí eu tenho o pilar do corpo, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha saúde, da minha alimentação. Aí eu tenho o pilar do afeto, que eu preciso cuidar da minha vida amorosa, do meu relacionamento, eu preciso dar o melhor de mim, né, nas minhas amizades, com a minha família. Aí eu tenho o pilar da ignorância, onde eu me premio após ter feito todos os meus afazeres. É isso, cara. Eu tô tentando arrumar a minha vida. E todo mundo deveria tentar fazer isso. Arrumar a sua vida. O mundo seria muito melhor. Não culpe o capitalismo, a esquerda radical ou a iniquidade de seus inimigos. Não reorganize o Estado até que você tenha ordenado sua própria experiência. Tenha um pouco de humildade. Se você não pode levar paz para sua casa, como ousa tentar governar uma cidade? Deixe que sua própria alma o guie. Veja o que acontece ao longo dos dias e semanas. Quando estiver no trabalho, vai começar a dizer o que realmente pensa. Vai começar a dizer à sua esposa, ou ao seu marido, ou aos seus filhos, ou aos seus pais o que você realmente quer e precisa. Quando souber que deixou algo inacabado, vai agir de modo a corrigir a omissão. Sua cabeça começará a ficar mais organizada quando parar de enchê-la com mentiras. Sua experiência melhorará ao parar de distorcê-la com ações inautênticas. Então você começará a descobrir coisas novas e mais sutis que está fazendo errado. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Essa parte que o Jordan Peterson fala de tu dizer a verdade, realmente o que tu pensa e o que tu quer, isso te deixa uma pessoa mais livre, uma pessoa que consegue viver na sua autenticidade. E aí que tá, cara. E eu sei que não é fácil muitas vezes fazer isso. Porque o problema da mentira é o seguinte, ela vai acumulando. E cada vez que tu fica mentindo, fica mais difícil de sair disso. E quando tu vê, tu tá repleto de mentira. Tu tá se tornando um robô. Como viver uma vida assim e não sentir ressentido, não se sentir mal, não se sentir triste? E eu falo com conhecimento de causa, tá? Eu já vivi muito na mentira, principalmente em relacionamento. E tu destrói tudo. Tu destrói o tecido cotidiano de um casal quando tu mente na tua relação amorosa. Quando tu mente pra tua família, tu destrói o tecido familiar. Quando tu mente no teu trabalho, tu destrói aquele ambiente. A mentira, ela destrói. Ah, Guilherme, tu tá dizendo que eu tenho que ser sempre sincero. Mas aí que tá, tu não precisa ser sincero a ponto de ser mal educado. Por isso que é um equilíbrio, isso é maturidade. Tu saber falar a verdade. Não precisa ofender os outros por causa das tuas vontades.
mas tu tem que saber defender o teu ponto, tu tem que saber se articular bem. O Jordan Peterson deixa muito claro, uma pessoa que sabe se articular, sabe escrever, sabe falar bem, sabe pensar, é uma pessoa fatal, uma pessoa indestrutível. E fala isso no bom sentido, entendeu? Então é isso, tu tem que saber articular a verdade na tua vida. Por isso que escrever é essencial. Porque quando tu escreve, tu tá colocando teu pensamento pra fora. Tu tá organizando a tua cabeça. Eu ainda tô treinando articular minha fala, que ainda é uma dificuldade muito grande pra mim. Mas eu tô treinando. Que nem eu mostrei aquele vídeo da diferença de eu antes e eu agora falando com uma câmera. Então, se tu souber, se tu conseguir articular bem fala, pensamento e escrita, tu é imbatível. Então é isso, meus queridos. Fiquem bem, fiquem com Deus, leiam Jordan Peterson, leiam 12 regras e sobrevivam.